Apresentar, né? Eu sou Gustavo Kummer, hoje ocupo a diretoria de planejamento e formação da BH Trans. Estou aproximadamente 4 meses e meio no cargo, então sou um novato aqui nesse grupo, né? Então, conto com o apoio de vocês para a condução aí da reunião, até porque a reunião não é da BH Trans, a reunião é de todos aqui, né? O grupo que compõe esse observatório, ele que faz a reunião. Vocês receberem uma pauta, né, a pauta proposta por nós, mas queria deixar claro que a gente deixa aqui aberto para a inclusão de algum item que vocês considerarem relevante para a gente tratar aqui. Então, só relembrando aqui o que a gente apresentou como primeiro item seria a revisão do regulamento do OBSMOB, tá? O porquê disso, né? Depois da publicação do plano diretor, né, o plano diretor e do decreto, né, que regulamenta o Comurb, nós percebemos que há alguns conflitos aí de atribuições, né, no que diz respeito às atribuições de OBSMOB e Comurb. Então, isso é algo que a gente vai precisar discutir, não precisamos bater o martelo hoje, é só para a gente entender quais são esses conflitos, tá? E verificar o que pode ser alterado e para as próximas reuniões a gente já definir. Lembrando que isso também vai ter que ser levado para o grupo ampliado. Temos também a apresentação do balanço da mobilidade de 2020, ainda não é o 2021, tá? Como ainda não apresentamos o 2020, isso foi adiado, a gente vai apresentar nessa reunião o balanço da mobilidade de 2020, mas ainda com previsão do 2021 ser apresentado ainda esse ano, numa próxima oportunidade. E, por último, aí, a gente definir os itens da pauta para a reunião do grupo expandido, do grupo ampliado. Tá? Vocês querem, de início, colocar alguma coisa para antes da gente iniciar a nossa pauta? Alguém quer colocar alguma coisa? André, pode falar, André. Eu queria só saber, bom dia a todo mundo, eu queria só saber, você mencionou o plano diretor e o decreto que regulamenta o Comurb, eu não sei se você se referiu ao decreto de 2013 ou um decreto posterior, mas de qualquer maneira eu queria saber qual é a previsão de retomada do Conselho de Mobilidade Urbana propriamente dito, né? Porque acho que a Ana Marcela está aqui, nós fomos eleitos pelo setor técnico em julho do ano passado, teve a eleição do setor popular, acho que em dezembro ou novembro, e já vai de julho para cá, já vai 10 meses, e de novembro para cá já vai 5 meses, e a gente não tem nenhuma notícia. André, a gente tem intenção de realizar uma reunião do Comurb ainda no segundo semestre, tá? Por que isso não aconteceu? Não sei se você percebeu nessas alterações aí de BH Trans Sumob, a gestão do Comurb, ela foi transferida para a Secretaria Municipal de Política Urbana, no caso aí por meio da Sumob, né? E como a Sumob ela está iniciando agora um processo de estruturação, falo até em termos de pessoas mesmo, porque até então a gente não tinha praticamente ninguém na Sumob, e agora ela está sendo composto, né, esse corpo técnico, aí sim a gente vai conseguir viabilizar isso, tá? Mas nós estamos atentos, isso vocês vão ficar sabendo disso, não tem uma data ainda definida, tá? Os superintendentes, secretários de política urbana, eles estão cientes dessa questão e isso vai ocorrer, tá bom? Te respondendo, teve um decreto, sim, que atualizou, tá, o Comurb, que é o decreto 17612 de 2021, que ele substituiu o anterior. Você consegue acessar aí pelo site da Câmara. Ok, obrigado. Bom, começando aqui pela questão do regulamento, né? Eu tenho como projetar aqui, não tem? Tem sim. Você vai lá na setinha, né? Não, tá. Já estou projetando aqui.
Vocês estão vendo aí, gente? Não. Agora vai. Agora vai. Uhum. Bom, vamos lá. Então, a gente tem aqui o regimento interno, que é o que está valendo até o presente momento. Ele é de 2015, né? Então já tem mais de 7 anos. E, basicamente, ele define aqui o que é, né, o OBSMOB, como ele é composto, e algumas atribuições, né, as atribuições do OBSMOB. Então, ele tem como atribuições monitorar a implementação do Plan MOB, definir e rever até o final do exercício, os indicadores que farão parte do balanço anual, e é isso aqui que é o principal ponto de conflito com as atribuições do COMURB, tá? Porque está definido lá, tanto na lei, no plano diretor, quanto no decreto que regulamenta o COMURB, que ele é o órgão responsável por essa revisão. Então, isso é algo que teria que ser transferido aí para o COMURB. Então, demandaria uma revisão aqui no OBSMOB. Elaborar e divulgar o balanço anual, que é isso que a gente está, é um dos itens da pauta hoje, né? Promover ações individuais e coletivas de reconhecimento, voltados para estudos, pesquisa e divulgação de resultados, contribuir para a realização dos diagnósticos e prognósticos a serem desenvolvidos com vista à elaboração das revisões do Plan MOB. Tá? Ou seja, o OBSMOB ele não tem incumbência de revisar o Plan MOB, mas ele pode subsidiar a revisão do Plan MOB. Né? Então, isso é feito no âmbito da revisão do plano diretor e também pelo próprio COMURB. Lembrando que todas essas atribuições podem ser delegadas, né? Então, se a gente entender que alguma coisa aqui pode, por exemplo, ser delegada ao próprio COMURB, a gente pode definir isso. E aqui as atribuições de cada grupo, né? O grupo executivo, dos observadores e da BH Trans. E aqui entra uma questão que é o seguinte, a BH Trans, ela assume hoje quase que total responsabilidade pelo OBSMOB, né? Ela gerencia o OBSMOB, ela tem a obrigação de publicar as informações, a obrigação de elaborar o balanço da mobilidade. Então, ela quase que ela audita a si mesmo, né, digamos assim. Então, eu particularmente vejo isso um pouco conflituoso, porque talvez o ideal é que parte dessas atribuições aqui elas pudessem ser compartilhadas também. Isso é uma proposta, é algo que eu estou colocando aqui para a gente debater. Não é uma coisa de fática, não. É só para a gente realmente colocar, ver se é possível distribuir isso. Então, porque, por exemplo, uma coisa que é interessante é a questão do portal com esses dados. Né? A gente coloca hoje no portal da BH Trans, mas talvez se tivesse um portal dedicado, que pudesse ser gerido, não necessariamente pela BH Trans, mas pela sociedade civil, né, com dados fornecidos pela BH Trans, talvez pudesse ser uma alternativa também. E aí tem a questão do funcionamento das reuniões, né, que prevê pelo menos uma vez por semestre, preferencialmente no meses de maio e novembro. Isso também a gente pode ver se muda essa frequência, se mantém, etc. E é isso. Então, eu não sei se todos vocês têm acesso a esse regimento. Ele está se vocês buscarem pelo Google, é fácil você achar lá. Regimento interno Plan MOB BH, vocês conseguem fazer o download disso e terem isso para poder estudar e fazer propostas. Eu queria colocar aqui em discussão agora. Eu vou tirar aqui a apresentação, tá? Alguém quer comentar ou falar alguma coisa? Eu não queria ser o primeiro a falar. Mas eu acho que vai ter que ser. Eu posso começar, Dodô. Eu estava procurando minha mãozinha aqui, eu não estou achando minha mãozinha. Vai, Marcelo. Perdi a mão, achei aqui ela. Gustavo, primeira pergunta. Bom dia para todo mundo. Bom dia. O regimento tem que ser revisto mesmo, já tem muito tempo, né? Mudou a lei e tudo mais.
Só que eu queria entender um pouco o que vocês pensaram como proposta de dinâmica, ou se a gente tem que construir agora. Porque eu acho que alguém tem que se debruçar, né? E eu acho que é corretíssimo que seja aqui no grupo executivo, eu acho que é o melhor espaço, né, para a gente discutir, mesmo que depois a gente tenha que levar para validar no grupo ampliado, mas eu acho que a gente tem que pensar uma metodologia, mais do que o conteúdo agora, hoje, é pensar aí um cronograma de trabalho, como que a gente faria, porque tem uma adaptação que é, digamos, legal, né, se adaptar, porque o observatório tem atribuições na lei, então isso tem que mudar, né, no regimento, e tem toda uma discussão de um funcionamento de um colegiado que está saindo do coma, né? Que o observatório ficou em coma durante a pandemia, a gente teve pouquíssimas reuniões, você vê que o próprio balanço está super atrasado, ano passado a gente chegou a receber, mas não foi divulgado, então a gente tem muito que retomar ainda para entender o papel do observatório nessa gestão, então é difícil a gente trabalhar um pouco a dinâmica sem voltar a entender o que é o observatório, porque na época que a gente discutiu o regimento, tinha já um grupo de pessoas que se reunia, que discutia, que conhecia os indicadores, que conhecia o funcionamento. Então, acho que a gente teria que, a partir de hoje, né, entender, hoje a gente tem aqui assim, 34 pessoas, né, eu não sei quantos são da BH Trans, quantos são de fora, mas a gente entender um pouco qual vai ser a dinâmica, como que a gente vai trabalhar com esse observatório, pelo menos no resto dessa administração, que tem vários compromissos no seu plano de metas, tem compromissos no programa de governo que foi eleito, tem compromissos do PPAG, e o Planmob já passou da hora dos seus resultados, né? Ele era para 2020, o plano diretor adiou para 2022, a gente não está cumprindo as metas de curto prazo. Então, assim, o mais importante é a gente entender como que o observatório pode contribuir, né? A gente tem feito de tudo sem observatório para garantir o PPAG com todas as metas e questões do plano de mobilidade, né? Lutando para ter um conselho ativo, porque sem conselho não adianta a gente tirar a atribuição do observatório e jogar para o conselho que não existe, né? Eu acho que isso não faz sentido, para depois chegar no ponto que você coloca, que é a gente compartilhar a atribuição. Sim, desde que o observatório foi criado, ele tem como meta compartilhar algumas atribuições, né? Não é ficar tudo na mão da BH Trans, você tem razão. Então, o que está ficando hoje, e a gente tem que garantir, é que o mínimo é colocar à disposição esses dados têm que estar garantidos, tem que estar no balanço, tem que estar disponível. Né? O quanto a gente vai conseguir aí, eu sugiro que isso nem seja uma meta para curtíssimo prazo, é algo que a gente pode pensar até o final do ano, ver se a gente pensa alguma coisa de compartilhar. Então, eu não entraria nesse ponto de o que compartilhar agora, já que a gente está voltando de um período de uma semi-atividade, né, uma atividade complexa que foi durante a pandemia. Então, minha sugestão é a gente fazer uma revisão do regimento, sim, pautada na proposta de lei. Então, dessa reunião para a próxima reunião, acho que isso é uma atribuição que a BH Trans faz isso muito mais fácil, né, fazer todo o ajuste legal, trazer o que mudou de legislação e fazer uma proposta da parte de atribuições, e a gente debater aqui a parte de funcionamento, porque tinham ideias lá atrás de funcionamento que, de fato, não se realizaram plenamente. Mas, de alguma forma, o observatório se autorregula, se autocontrola. Então, a gente também, eu tenho muito receio da gente querer ser mais realista do que o rei, mais controlador do que o observatório. O observatório, diferentemente do Comurb, que tem uma estrutura mais fixa, ele é muito mais flexível. E tem funcionado muito bem assim, porque ele acolhe os diversos momentos e diversas expectativas e conjunturas que acontecem. Então, nesse sentido, minha sugestão concreta, finalizando, é que para a próxima reunião a gente receba antes, a gente pense antes um documento do ajuste legal e a gente traga pontuações em relação à dinâmica de funcionamento para a gente debater aqui, nessa conjuntura de retomada, o que cabe a gente mudar neste momento. Né? E essa é um pouco a minha sugestão. Não querer mudar demais algo que a gente ainda não sabe para onde a gente vai conseguir caminhar. Eu estou de acordo com isso. Eu acho que a gente pode se organizar aqui no BH Trans para construir esse novo texto, né, uma minuta, para ela ser trazida novamente para cá, a gente debater isso, faz
as edições, as alterações que julgarem necessárias, e aí fecha o minuto final e a gente submete isso ao grupo ampliado para depois ter uma aprovação formal. Eu acho que é uma boa estratégia. Então, eu acho que a primeira deliberação que a gente pode colocar é isso, que o BHTrans ficará responsável pela redação da minuta de revisão do regimento interno. E que mande para a gente com antecedência de uma próxima reunião do grupo executivo. Com certeza. Eu acho que o grupo executivo cabe discussão. Acho bacana. A gente pode mandar aí com uns 30 dias, você acha que é razoável? Não, podemos ser mais ágil, não? Não, fala assim, 30 dias antes da reunião do grupo executivo. Não, vamos agilizar. Acho que é bom a gente rever. Porque assim, eu entendo que a revisão do regimento é importante do ponto de vista legal, que ele tá em descompasso com as atribuições. Eu sugeriria uma coisa mais rápida, de vocês fazerem uma proposta em uma semana, 10 dias, e nos dar em uma semana, 10 dias, a gente vai para uma reunião daqui a 15 dias. Eu acho que não precisa muito tempo, não. Ele é muito curto, são 3 pagininhas. E tem a parte que é legal, que não vai ter muito o que discutir, a gente não vai mudar a lei, né? Ninguém aqui vai mudar a atribuição que está na lei. Então, o que a gente tem que, de fato, debater aqui é se tem alguma necessidade premente, urgente, de mudar na dinâmica, já que agora é uma outra administração, é um novo diretor, é um novo prefeito, passou muita coisa, né? A gente tem que talvez pensar se tem alguma coisa mais dinâmica. Eu acho que não precisa mudar muita coisa, não. Eu deixaria, ele é bem livre, né? Eu acho que essa é a primeira reunião. Você não estava na reunião do ano passado, né? Não é a primeira. As reuniões do observatório são super livres, assim, teve tudo quanto é tipo de formato. Eu acho que se a gente puder deixar o mais livre possível, ele cumpre mais a sua função do que um colegiado estruturado como é o Comurb, como são outros a CFT ou outros conselhos. Eu faria uma coisa mais vapt-vupt. Uma semana vocês fazerem a proposta, daqui a 2 semanas a gente bate o martelo e vamos que vamos para a reunião grande. Tá, eu acho assim, Marcelo, eu acho que uma semana a gente não consegue, porque tem que envolver vários setores aí, né? O que você acha assim da gente tentar? Eu ia te pedir 3 semanas. A gente, com 3 semanas, fecha, encaminha para vocês, aí vocês, porque com uma semana vocês conseguem analisar, e aí a gente já agenda mais a próxima reunião e bate o martelo nisso. Por mim tá ok, daqui a um mês a gente faz uma nova reunião. Lembrando que a gente tem uma... Pois é, mas acho que vai coincidir com a reunião do grupo ampliado, esse que é o problema. A gente está prevendo o grupo ampliado para o dia 30 de junho. A não ser que a gente já leve isso para o grupo ampliado, exatamente nessa reunião do grupo ampliado, para votar lá, para aprovar. Pode ser uma também. Eu não sei se seria ideal tratar isso no grupo ampliado, né? Talvez o grupo ampliado quer ver outras coisas, enfim. Gustavo, desculpa, gente, tem alguém inscrito? Não, tem não. Eu não vejo nenhum problema da gente fazer a discussão do regimento mais para frente. Eu não acho que, de fato, é uma urgência. Como eu estou falando, acho que ele funciona. Tipo, com regimento ou sem regimento, o mais importante é a gente voltar a ter as reuniões, voltar a discutir o balanço, fazer uma análise crítica do Plamob, ver se tem orçamento e ver se a gente cumpre as metas de curto prazo. Isso, para mim, é o mais importante de tudo, não é discutir regimento. Então, se vocês não acham que é viável até a reunião do dia 30, deixa para o segundo semestre, eu acho que é tranquilo. Por mim, tranquilo, deixa para o segundo semestre. Tá bom. A gente discute com mais calma. A gente pode ir trabalhando e aí a gente vai se comunicando e define exatamente uma data. Eu acho que é melhor assim. E tem uma questão também, que não é algo para ser tratado aqui, eu acho que vai ser tratado do Comurb, mas eu acredito que muita gente está aqui, faz parte do Comurb, que é justamente essa questão dos indicadores, né? Eu, particularmente, quando eu cheguei e tomei conhecimento, eu confesso que eu assustei com a quantidade de indicadores que nós temos, são 106 indicadores. Vocês vão ver aí na apresentação do balanço que muitos deles a gente tem dificuldade em obter os dados, tá? Porque realmente não é simples de apurar. Então, eu acho, assim, não é para a gente discutir isso agora, mas para levar para o Comurb, que essa revisão dos indicadores, ela é, assim, urgente, necessária, e a gente precisa fazer, construir indicadores, ou retirar aqueles indicadores que a gente vê que não são relevantes, tentar reduzir esse número e colocar indicadores que, de fato, indiquem resultados, os resultados esperados, tá? Mas só estou pautando isso, não para a gente debater agora, mas para saber que isso é algo que
que, na minha opinião, é fundamental, até porque o papel do OBSMOB é justamente monitorar, e eu acho que o indicador serve para isso, né? Ele auxilia esse monitoramento. Então, é algo que então vai ter que ter uma ligação aí com Comurb e OBSMOB, né? Não tem como a gente escapar disso. Bom, então a gente fica com essa atribuição, tá? Pode falar, Marcelo. É só porque talvez a gente tenha que tomar uma decisão hoje em relação aos indicadores do balanço de 2021, né? Porque assim, tem toda uma história desses indicadores, né? Imensa, de fato é um conjunto muito grande, é fruto da própria proposta da BH Trans na revisão do plano de mobilidade. A gente já tentou várias vezes fazer uma leitura transversal deles, ou seja, eles estão tagueados, eles estão conectados aos eixos do plano. Então, a ideia é você ler cada eixo com um conjunto de 10, 12 indicadores no máximo. Ninguém consegue ler 100 indicadores, né? É impossível. Então, de fato, tem que ter uma forma de usar os indicadores que tem que ser mais inteligente do que ter 100 indicadores, que passa a ser sei lá, é ótimo ter 100 indicadores, que alguém pode querer usar um indicador. É uma informação, né? A gente tem, inclusive, o sistema de informações, esses móveis da BH Trans tem muito mais, né? Então, o fato de ter transparência dos dados é uma coisa. Os indicadores para tomada de decisão, eu concordo com você, ninguém toma nenhuma decisão com 100 indicadores. Então, a gente vai ter que fazer esse trabalho. Agora, vocês têm uma tarefa aí, que é fazer a nova versão de 2021, né, do balanço. Eu acho que a gente poderia, também acho que a gente não vai ter tempo de discutir indicador, até porque certo do Comurb você falou que é só no segundo semestre. Eu sugiro que faça a próxima edição de 2021 ainda no formato anterior, e a gente põe isso como uma pauta para a primeira reunião do Comurb discutir indicador. A ideia é essa mesmo. Oi, Marcos. Eu queria só concordar com o que o Marcelo está propondo e lembrar aqui que nós temos uma condição de ter uma assessoria muito grande nisso com o pessoal do ODS-BH, que é o do ODM, que lá são 160, se Rosane está aí, me confia, são 160 indicadores. 162, Marquinhos. Então, ter muitos indicadores não é um problema. O problema é você achar que você vai interpretar os 160 de uma tacada só. É isso? Então, Rosane está aí, ela pode nos ajudar muito com a experiência que já está tendo lá, porque vamos combinar que o ODS é algo muito mais complexo do que o Plamob. Né? É isso. Bom, então acho que a gente pode aí passar para a apresentação do balanço da mobilidade. Aí o Rafael Murta, ele ficou com essa responsabilidade aí, né, Murta? Você pode compartilhar conosco, por favor? Sim, eu vou compartilhar a apresentação aqui. Okay. Um minutinho. Apareceu para todos? Tá carregando, agora apareceu. Então, pessoal, vou fazer uma breve apresentação aí do Balanço da Mobilidade 2021, ano base 2020, né? Que, como foi dito, está atrasado, deveria ter sido feito o ano passado. Só destaco que, para esse ano, como o Marcelo, e dentro do que o Marcelo disse aí, está sendo feito o levantamento dos dados e vão ser apresentados no mesmo formato desta de 2021. E o desafio é repensar aí para o ano que vem. Então, os objetivos fundamentais, os 6 objetivos fundamentais do Plamob, né, que é reduzir o número de mortes no trânsito, reduzir a tendência de aumento de emissões de gases de efeito estufa, reduzir o crescimento de uso do transporte individual, aumentar o percentual de viagens a pé, aumentar o percentual de viagens de bicicleta e aumentar o atual número de viagens do transporte coletivo. Desses mesmos 6 indicadores, em função aí dos impactos da pandemia, apenas o indicador de taxa de mortalidade foi possível fazer a apuração em 2020, que houve um resultado positivo, né? A meta da taxa da mortalidade era 7,53 em 2020, e o resultado foi 5,87. Esse aí é uma tendência de redução, né? Um índice de redução, e os demais, como vocês podem ver aí, permanecem apenas as metas, porém sem mensuração.
sem apuração. Sobre o balanço da mobilidade, são 100 indicadores do balanço da mobilidade, especificamente para o balanço da mobilidade, divididos aí, são 12 indicadores de divisão modal e frota, 7 indicadores pedestres, 8 indicadores bicicletas, 32 indicadores de transporte coletivo, 20 relativos a trânsito e segurança e 21 relativos ao urbano e ambiental. Pela apuração dos 100 indicadores, 63 foram apurados e 37 não apurados. Esses não apurados é principalmente por falta de pesquisas. Então, no recorte aí dos 37 não apurados, 6 não apurados por falta de pesquisa OD, 12 por falta de pesquisa de opinião. Destaco aí que as pesquisas de opinião 20 e 21, 2020 e 2021 não foram feitas, e 2022 está em execução neste momento. Falta de 4 indicadores ambientais, 4 indicadores de pesquisas de carga e descarga e estacionamento rotativo, que estão sendo planejadas para contratação ainda este ano também. 2 indicadores de vistoria e educação para a mobilidade, 7 indicadores que dependem de implantação de operação urbana consorciada, e 2 indicadores que estão com metodologia em desenvolvimento. Então, foi feita uma proposta para a utilização dos números de 2019 a repetição dos números de 2019 nos indicadores de 2020, e mais para frente eu vou mostrar o resultado aí, para a gente reduzir, com essa metodologia, a gente consegue, esses não apurados, a gente consegue reduzir em 16, diminui para 21 os não apurados, aplicando essa metodologia de repetir os dados de 2019 em 2020. Os indicadores do índice de cumprimento de metas são 36 indicadores-chave, sendo que 19 foram apurados e 17 não apurados. Então, lá pelos mesmos motivos, mas mudam as quantidades, porque são menos indicadores, né? São 3, então, de novo, o recorte dos não apurados, 3 por falta de pesquisa de origem e destino, 4 por falta de pesquisa de opinião, 2 por falta de dados ambientais, 2 de pesquisas de carga e descarga e estacionamento rotativo, 1 relativo a custo de investimento em mobilidade, 1 de nível de serviço das vias, que está relacionado à fiscalização eletrônica, e 1 que depende de implantação de operação urbana consorciada. Então, dos indicadores do Plamob, a gente tem como meta para 2020 85%, sendo que o resultado apurado, considerando a metodologia de repetição desses indicadores de 19 em 20, a gente atingiu o número de 67. E as considerações finais aí, que a dinâmica da cidade e a mobilidade de pessoas em 2020 foram alteradas em função das medidas para conter a pandemia do coronavírus. Alguns indicadores apresentam resultados fora da tendência esperada, principalmente os indicadores do eixo de mobilidade coletiva, mobilidade ativa, circulação calma e de mobilidade individual motorizada. E a gente vai ter, comentando aí, a gente vai ter um resultado, um reflexo disso que está dito aí nas considerações, com o resultado da pesquisa de opinião 2020, que a gente tem, dentre todos, a gente tem números para todos esses eixos que estão citados aí nas considerações. É isso, a breve apresentação. Lembrando que o documento completo ele está publicado, né, no nosso site. Então, isso aí é só o resumo desse documento que tá lá. E a gente pode abrir, vocês querem comentar, fazer uma observação? Pode falar, Marcelo.
Tem dois indicadores aí, só para meio pedido de esclarecimento, meio uma pauta aí para a gente discutir nas próximas apurações. Primeiro pelo que eu vi, o indicador de emissões não está apurado, sendo que o meio ambiente apura anualmente o inventário de emissões, né? Então, eu não sei se é porque ele não estava pronto no dia que, o ano passado, não sei se é uma questão do timing, né? E aí já apontando para a proposta que o Rafael faz, eu acho que é corretíssima, né? Que é indicadores que você não estão prontos no ano, a gente já tinha discutido isso lá atrás, de segurança, de acidente, né, de sinistros. Eles não ficam prontos a tempo do balanço, porque eles têm todo um processo de consistência. Então, eles entram 2 anos atrasados, eles sempre entram um pouquinho antes. Se o de inventário aconteceu isso, mas o meio ambiente tem feito anualmente o seu inventário de emissões, então dá para a gente incorporar. E um indicador ali que eu não sei por que ele não está sendo apurado, que eu acho que também é uma pauta para a gente, se vocês não estão sabendo o que fazer, o que é a metodologia, que é o de investimento de mobilidade, recursos aplicados. Isso nossa BH já ajudou a calcular esse indicador em outros balanços. É uma forma muito simples, a gente já passou para vocês a metodologia, tirado do orçamento anual, da aplicação do orçamento anual, os dados que tem lá. Você tem 3 versões, que é o que está planejado, o que está empenhado, o que está realizado, tem como tirar os custos lá. Tem problemas? Tem, como um monte de indicadores, porque é difícil você separar nas rubricas do orçamento exatamente o que é de mobilidade, principalmente na parte de custeio, separar por tema. Mas a gente já tinha feito uma metodologia simplificada, mas que poderia ter esse indicador. Então, assim, esses indicadores que não foram apurados, primeiro, se não é pelo prazo, não tem problema, acho que fica o último disponível, acho que é super tranquilo, qualquer banco de dados que você vai usar, você vai ter esse tipo de gapzinho de time. E, segundo, identificar nesses que vocês não apuraram, nesse caso desse de curso, se vocês querem ajuda para essa metodologia, e depois já levantando um ponto aí para a gente discutir para frente, se pesquisa de opinião de fato é a nossa metodologia para alguns indicadores, ou se a gente começa a usar aplicativos ou outros formatos, mas isso é pauta para o segundo semestre. Marcelo, te respondendo aí, os de meio ambiente eu esqueci de citar, mas eles foram rebatidos 19 em 20, tá? Era só uma questão de prazo, né? Tá. Marcelo, deixa eu só esclarecer aqui. O meio ambiente ainda não está apurando, tá? Celina conversou com eles, a gente ainda não tinha esses dados. O outro indicador que você citou do dinheiro, a gente tem a apuração dele, mas a gente não tem a meta para 2020, a BH Trans não conseguiu calcular a meta. Por isso que ele não está considerado, tá? Mas ele está sendo, anualmente, a gente apura ele, tá bom? Então, é uma questão da gente definir as metas para 2020, 25 e 30, tá? Joia, obrigado, Rafael Inebai. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, até justamente porque eu sou recente aqui no grupo, mas esses prazos aí do PlanMob, né? Porque inicialmente era 2020, depois com a última revisão passou para 2030. 2030 está muito próximo, né? Gustavo, na verdade, o plano diretor, como ele coloca o curto prazo como 2 anos a partir de entrar em vigor, então esse 2020 virou 2022, porque o plano diretor foi aprovado em 2019 e entrou em vigor em fevereiro de 2020. Então, é essa que mudou o curto prazo, mas ainda existe o médio prazo de 2025 e o longo prazo de 2030. Eu estou dizendo porque na versão, a primeira, o longo prazo era 2020, se não me engano. Isso na primeira versão na primeira versão, lá de 2008, na revisão foi 2030. Isso, é isso que eu estou dizendo. Mas esses prazos, eles poderiam, esses prazos de curto, médio e longo prazo, eles poderiam ser revistos, eu digo, os anos, no âmbito do Comurb, ou isso depende de alteração de plano diretor também? Isso é uma dúvida mesmo, uma pergunta. Você sabe dizer Gustavo, a gente fez essa conversa com o José Júlio,
Uhum. E eu acho que a gente pode retomar ela agora que o Comurb está mais ativo, mas ele tinha falado que deveria ser junto com o plano diretor, Entendi. sabe? Entendi. Mas eu acho que a gente pode tentar retomar essa conversa, às vezes com o Comurb a gente consegue, porque senão para a gente fica muito ruim, né? Só conseguir fazer a revisão do Plamob bem lá na frente, né? Porque, tipo, assim, descasou, né? A revisão do Plamob a gente fez e estava esperando que o plano diretor seria aprovado logo depois, e demorou muito, né? Sim, porque eu vejo assim, o Plamob ele é completo, né? Ele mostra ali o que é necessário ser feito para atingir aqueles 6 objetivos ali, dos 6 eixos, né? Então, assim, a gente colocou ali o que a gente considera o mundo ideal, o cenário ideal. Mas esse ideal, a visão que eu tenho, ele não está alinhado com a realidade. Infelizmente, não está alinhado com a realidade que nós temos hoje em termos de capacidade de investimento, né? Então, talvez seja o caso aí da gente pensar, olha, aí que entra a questão do investimento, aí, né, que nós falamos do indicador do investimento, a gente entender qual que é a verdadeira capacidade de investimento da administração pública, e aí, com base nisso, a gente determinar melhor esses prazos, com prazos mais realistas, né? Porque, ótimo, se a gente conseguir fazer tudo até 2030, seria maravilhoso, mas a gente sabe que isso não vai acontecer, né? Então, por isso que eu perguntei dessa possibilidade de revisão. Você quer falar, Beth? Bom dia, gente. Gostaria, sim, até para alinhar um pouco, o que eu sei é que no segundo mandato do governo teria que acontecer a Conferência Municipal de Política Urbana, né? Então, 2022 seria um ano de conferência, e é o ano em que a gente faria uma revisão do Promob, ela é casada com a conferência. Agora, as metas, o que está lá na lei do plano diretor, se eu não me engano, só depois de 8 anos que ele estiver vigorando, é que tem alterações na lei do plano diretor. Então, o que fala lá de curto, médio e longo prazo, eu não estou me recordando bem, se a gente altera isso ao longo do tempo, você tem que esperar o momento que o plano diretor for passar por algum processo de revisão. O Tiago está aí, né, Tiago? Você pode dar uma explicação sobre isso? Bom dia, gente. Bom dia, pessoal. Oi, Beth. É isso mesmo, tá? O plano diretor da Lei 11.881 prevê que as conferências municipais de política urbana são realizadas de 4 em 4 anos, no segundo ano do mandato. Então, este ano, em princípio, teremos uma conferência, porém, a revisão do plano diretor, da lei, ela é feita de 8 em 8 anos. Então, em uma a cada 2 conferências, tá? Então, este ano não podemos realizar alterações da lei. Então, todos aqueles elementos do Plamob que estão na lei, os prazos, enfim, e os princípios, isso não pode ser alterado agora, só em 2026. O detalhamento pode ser alterado. Tá, orçamento, intervenções, detalhes técnicos, indicadores, isso tudo a gente pode mexer. O que está na lei, a gente não pode mexer até 2026. Tá bom? Isso já ajuda, né? Porque a gente pode manter os prazos, mas talvez muda o que vai ser feito dentro desse prazo, né? Que aí já a gente consegue adequar as intervenções aos prazos. Acho que seria esse o caso. Acho que o Marcelo também está na fila aí, né, Marcelo? Gustavo, você cita um ponto importantíssimo do plano de mobilidade, que é o seu monitoramento, né? O plano, ele nunca foi pensado para ser um plano estanque fechado, ele tem que ser revisto, você tem toda a razão, inclusive na falta de recursos para investimento. Então, eu recomendo ler o relatório de monitoramento da revisão do plano de mobilidade, que ele tinha lá uma inovação que não foi aplicada ainda, a gente até cobrou aqui já no observatório que fosse validado, que era primeiro um monitoramento anual dos indicadores e a cada 2 anos uma avaliação crítica de desempenho do plano. O plano de mobilidade, desde o começo, ele foi pensado para tem pouco dinheiro, então a gente vai ter que lançar a mão de medidas, tem a estratégia de gestão da demanda, tem várias ferramentas sem custo. Ao contrário,
Você tem muitas políticas públicas que arrecadam recurso. Você pode fazê-las muito baratas, por exemplo, gestão de tempo de semáforo. Vocês na BH Trans têm essa ferramenta na mão. Vocês podem mudar a cidade só mudando o tempo do semáforo. Não custa nada, a não ser a discussão política na cidade. Para quem que a gente faz na cidade? Se é para quem atravessa a rua a pé e está morrendo nos sinistros de trânsito ou para os carros. Isso é uma política que não custa nada, né? Ou políticas para mobilidade ativa que custam muito pouco, bicicleta, a pé, etc. Então, a discussão, a análise crítica está prevista a cada 2 anos. E tinha previsto no plano de mobilidade uns tais gatilhos, que era justamente para você ver, tem um indicador que não está avançando, ou cresceu o problema, ou não está com dinheiro suficiente, ou que era um gatilho para que para que fosse mudada o detalhamento. E aí, então, primeiro é isso. Acho que vale a pena voltar lá naquele material, pensar que a cada 2 anos ele estava previsto para ser revisto o seu detalhamento, e aí casando com a resposta do Thiago, né? O que está na lei a gente não pode mexer, mas eu acho que se vai ter conferência agora, é fundamental fazer uma discussão do plano de mobilidade. São 4 anos, e mais até do que outras áreas, a mobilidade sofreu um impacto violento, né? Foi o que mais mudou, assim, no sentido disso, as pessoas ficaram dentro de casa, né? Foi a imobilidade durante um tempo, depois a mobilidade, o corte no serviço de transporte coletivo, a falta de resiliência, não volta, né? Não volta nem o serviço, nem passageiro, o Uber dominando. Então, tem muitas coisas que aconteceram nos últimos anos que justifica que nessa próxima conferência a gente faça um debate crítico, olhando para os indicadores, olhando para as metas, olhando para tudo que tem lá, para a gente ver o que dá para fazer. E aí a justificativa de não ter recurso é o contrário, ela não é uma justificativa, ela é só um dado de entrada. Com pouco dinheiro, qual é o plano de mobilidade que a gente tem que fazer com pouco dinheiro? Ótimo. Eu concordo plenamente com você. A hora que você vai ler o relatório de investimento do plano de mobilidade, não sei, a Nebai deve lembrar de cabeça, não sei quantos bilhões que tem lá de investimento, né? Não tem, não vai acontecer, não ia acontecer, a gente sabia que não ia acontecer. Só que a gente também sabe que não cabia naquele momento medidas mais ousadas para uma cidade mais humanizada, mais lenta, calmamento de tráfego, etc. E são justamente essas medidas de baixo para cima, né, uma inversão de escala e uma inversão de prioridade, são as que estão dando mais certo na prefeitura. É o que dá mais ibope, as zonas 30, a Ecozona de Santa Teresa, a pracinha do Birosca, a polícia de bicicleta, tudo vai mostrando uma nova cidade. Eu acho que talvez seja o momento da gente fazer essa discussão, como que a gente lida na escassez de investimento, no pós-pandemia, que cidade que a gente quer, que mobilidade que a gente quer para essa cidade que a gente tem hoje. Marcelo, nesse sentido aí, pelo menos a gente está com uma percepção aqui na BH Trans de que está tendo uma vontade política, tá? Para esse tipo de intervenção. Evelyn está aí, não está, Evelyn? Evelyn está acompanhando aí comigo de perto isso. Estou sim, estou aqui. E a gente realmente tem percebido o interesse de outras áreas da prefeitura, assim, Secretaria de Esporte e Lazer, Secretaria de Governo, eles veem os resultados dessas medidas que a gente fala pequenas, mas que têm grandes resultados, e eles estão interessados em replicar. O próprio prefeito mesmo já falou a questão de ampliar as faixas exclusivas para priorização do transporte coletivo. Então, isso eu entendo, eu concordo plenamente com você. A gente tem que ver isso, o que custa pouco e que dá para fazer, mas que tem um grande resultado. Por isso que eu falei, a gente pode mudar as intervenções, mas mantendo os prazos. Eu acho que essas intervenções menores e menos custosas é possível sim a gente implantar aí no horizonte até 2030. Não vejo grandes dificuldades. Agora, falar de BRTs, estações de integração, que a gente sabe que são investimentos vultuosos, importantes, né? Mas realmente dificulta, né? A gente, por exemplo, está estudando agora o BRT Amazonas, a gente sabe que o prazo de implantação dele é muito longo, Então, um projeto começou que deve ter uns 4 anos atrás, o início dele, com previsão aí de concluir lá para 2027, 2028. Então, são 10 anos, né? Desde o do início dos estudos até o fim da obra. Mas é isso aí, eu acho que a gente está alinhado, eu acho que tem que ser dessa maneira. E aí pergunto para o Thiago, vocês têm previsão, Thiago, da realização aí da conferência, já alguma data?
Esse ano é complicado porque nós vamos ter eleição e Copa do Mundo. Estamos discutindo, realizar, vamos ter uma pequena janela, como não vamos ter alteração do plano diretor, a previsão é que seja uma conferência pública, estamos discutindo que ela seja realizada entre esses dois eventos, tá? Entre as eleições e a Copa do Mundo. E aí vocês têm previsão, acho, de revisar o código de posturas, né, também? Isso está em discussão, isso está em discussão. Eu não sei se isso vai chegar na conferência, enfim. Tá bom. Tá? Então, beleza, vamos... O Jefferson quer falar aí. Bom dia a todos aí. Gustavo, só para poder pontuar que o transporte suplementar vem ao longo dos anos aí todos atrás, questionando, queixando de ser colocado muita margem, né, das discussões nos estudos que a BH Trans faz. Tem alguém, acho que pedindo para falar na minha frente aí. Acho que deu algum problema aí. É Socorro. Você quer falar, Socorro? Socorro está pedindo socorro, gente. Ela quer falar? Senão não tem problema. Não, pode falar aí, Jefferson. Continua. Pois é, e nós estamos vivendo aqui uma expectativa muito grande depois de passada... Estamos passando já, né, há longo tempo, e com a pandemia só agravou a nossa situação, e isso é sabido nessas discussões todas que têm ocorrido aí nos últimos meses, né, em relação ao subsídio e tal. A gente tem expectativa de algum socorro que venha trazer um mínimo de condições de trabalho, mas eu queria dizer que com a vinda da SUMOB ativamente participando agora, mesmo que ainda montando a estrutura, como você disse aí, e tem tem trazido uma expectativa muito grande para a categoria, uma nova visão, né, que a gente espera que tenha do transporte suplementar. E uma das questões antigas, de muitos anos atrás, que a gente vem lutando para poder ser implementada, e a gente espera que agora, não sei o prazo, mas que ocorra a integração física e tarifária dos nossos veículos, entre eles, que não existe até hoje, é uma coisa absurda, né? Que a gente queira oferecer ao usuário uma condição melhor de um custo menor, né? E até poderia ser até prejudicial para nós, a gente entende que é um direito, né? E que a gente não conseguiu ao longo desses anos todos, e está na pauta agora de discussão, e até mesmo, talvez, com o metrô, que já na época, lá atrás, já era uma coisa acordada entre nós e o metrô, só que com o aumento da tarifa, a gente tem que estudar o aumento da tarifa do metrô, né, nesses últimos tempos, aí, tem que fazer um reestudo. Mas isso vai ser feito agora, espero. E aí, além disso, outras tantas questões, a própria retorno do suplementar, pelo menos na estação Vilarinho, que também já ocorreu há anos atrás, depois foi nos tirado esse direito, e o direito do usuário, principalmente, né? Nem é nosso, é do usuário, e que agora está em pauta novamente. Então, só algumas coisas, só para pontuar que a gente tem muita expectativa de realmente uma nova gestão e uma nova visão e inclusão do transporte suplementar nas discussões da mobilidade de Belo Horizonte. É só isso aí. Essa questão da integração tarifária, física tarifária, a gente já iniciou isso, tá? Essa discussão internamente. Semana passada eu participei de uma reunião com a equipe. A gente já tem alguns estudos, né? E são estudos que precisam ser atualizados. Isso está em discussão. Então, isso já recebemos esse comando aí do André Dantas para a gente trabalhar isso, para apresentar uma proposta aí para vocês. Só mais um detalhe importante, que eu acho que a gente tem que valorizar. Ao longo desses 20 anos, nós tivemos a grata felicidade, a alegria de
receber a equipe da Sumob BH Trans aqui na última quinta-feira, numa visita técnica, proposta pela Sumob, pelo André, para conhecer o transporte suplementar, né, na base, né, conhecer como funciona, como as entidades representativas aqui oficiais, né, que é o sindicato, Sindipautras, consórcio Transuple, do qual eu continuo presidente, o Sindipautras agora, o novo presidente é o Júlio, depois apresentarei para vocês, e a Coopetrans, que é a cooperativa ativa que está atuando. Então, assim, nós atuamos aqui no mesmo ambiente, basicamente, e ele veio com a equipe, e foi muito importante, e vai ser assim, na próxima quinta, tem uma nova visita deles aqui. Isso, acho que é uma demonstração de mudança, que nunca aconteceu, né? Então, é nisso que a gente está contando, com uma mudança de postura, e que está acontecendo, e que acreditamos que seja para o bem da sociedade, que depende da nossa atividade e que, para nós, é de grande valor que isso esteja acontecendo. Então, eu acho importante ressaltar aqui. Obrigado, Jefferson. Tem uma pergunta aqui do Júnior, aqui no chat, que ele pergunta a questão do orçamento, do recurso disponível para o investimento na mobilidade ativa e no transporte público para 2022 e 2023. Bom, eu não tenho essa resposta aqui de imediato, até porque essa questão da disponibilidade de recursos, ela depende de uma aprovação lá da CCG, que é a Câmara de Coordenação Geral dos Investimentos, né? Embora exista uma previsão na lei orçamentária, no BPAG, mas a aplicação do recurso mesmo, ela só é garantida a partir do momento que é submetida a CCG. E a CCG, ela só disponibiliza o recurso quando há uma garantia de que aquilo ali vai ser executado mesmo, que eu acho correto, né? Por exemplo, a gente tem um TR, um edital de licitação para fazer ciclovia, ele só, ou seja, está pronto para sair, aí eles falam, tá bom, então vamos arrumar um recurso. Eles não ficam arrumando um recurso, disponibilizando recurso de algo que ainda vai depender de estudo, de TR, etc, etc. Então, aí, nesse sentido, a gente está trabalhando alguns termos de referência, eu estou falando da mobilidade ativa, tá? Termos de referências para serem submetidos à aprovação da CCG. Aí o Júnior, ele até participa lá do GT Pedala, né? A gente está discutindo sobre isso. Então logo esses TRs fiquem prontos, né? A gente já vai levar isso à CCG. Eu até conversei recentemente com o secretário de Planejamento, que é quem coordena o CCG. Ele me perguntou, e aí, já está pronto? Ou seja, eles estão esperando a gente submeter isso à aprovação. E aí a ideia é já tentar aprovar para 22, 23 e 24, nosso plano aí de mobilidade ativa, tá? Não é comum esse tipo de aprovação, mas como a gente tem projetos para isso, e aí projeto significa possibilidade de fazer termos de referência, a gente vai tentar essa aprovação aí para esses 3 anos. Tá? E aí, do transporte público, eu não consigo te responder. Assim, tem a questão aí do subsídio, né, que é público, todo mundo está sabendo disso, então o que eu sei te informar esse recurso aí do subsídio. Oi, Marcelo. Só para esclarecer o Júnior, não sei se ele está aí ainda, porque ele está caindo e entrando, não sei se ele está com problema aí de sinal pelo visto. Você está aí, Júnior? Deixa eu ver. Está aí. Não, é porque o que o Gustavo está falando é a aplicação do recurso, né, o empenho do recurso. Mas a gente tem feito, né, nós, do nosso BH, junto com diversos parceiros, o Júnior conhece bem a Rede Mobiliza RMBH, um trabalho de acompanhamento do orçamento para garantir, a gente tem 2 metas principais, infraestrutura para ciclovia, que é o que está no plano de mobilidade, e faixa exclusiva para ônibus. A gente tem, assim, tentado empurrar isso, a Beth sabe disso, o quanto a gente tentou arrancar isso na gestão passada, o quanto a gente tenta arrancar isso dessa gestão, que consiga atender dentro de um prazo. E a gente sabe que o recurso é importante. Por isso que a gente foi
a gente discutiu com o André, com o secretário de Planejamento, para garantir que no plano de metas tivesse essas metas, para garantir no programa de governo do candidato Calil. Então, no PPAG tem algumas verbas defendidas e colocadas lá, tanto para faixa exclusiva, quanto para infraestrutura cicloviária. E no caso da infraestrutura cicloviária, a gente fez, a Rede Mobiliza, a gente fez 2 propostas, a gente fez 10 propostas de emenda no orçamento alinhadas ao plano de mobilidade. As 2 mais importantes, que era faixa exclusiva e ciclovia, e infraestrutura cicloviária, a de faixa exclusiva não foi acatada, mas a de infraestrutura cicloviária foi. Então, a gente aumentou por e-mail. E aí está sendo discutido no GT Pedala, né, Gustavo? Eu peço todo o carinho do mundo dessa administração para cumprir esse valor, que é desejo de muita e muita gente, não é só da BH em Ciclo, de quem está no GT Pedala. É muita gente na cidade defendendo que pelo menos aquelas metas, acho que são 14, 17 quilômetros por ano, de infraestrutura cicloviária sejam cumpridas. E se conseguir a mais, melhor, parabéns, vamos lá, porque a bicicleta tem potencial de conseguir mais recursos. Mas então era bom, talvez, eu estava até procurando aqui, Júnior, para te mandar, o PPAG, dá uma olhadinha lá, tem um lugarzinho que ele está mais fácil de ler. Mas o PPAG em Belo Horizonte, digamos que hoje é o teto. A partir daquilo ali é o que o Gustavo pode gastar, é o que a BH3 pode gastar, a não ser que peça uma complementariedade na Câmara, que é muito difícil. Mas, no mínimo, a gente garantiu que está no PPAG, o que está no orçamento de 2022, a gente tem que batalhar para isso. E ajudar, né, a BH3 a conseguir esse recurso, que a gente sabe que a luta é vocês conseguirem o recurso no orçamento, na aplicação do recurso aí na cidade. Você quer falar, Eveline? Pode falar. Quero só complementar isso que o Marcelo falou. Na verdade, foi exatamente isso. A gente tinha aí uma meta muitíssimo tímida, né, na prefeitura, que era 20 quilômetros nos 4 anos de implementação de infraestrutura cicloviária. E aí, nessa movimentação da sociedade civil para inclusão de acréscimo do PPAG, a meta para 2022 era viabilizar 18 quilômetros. E aí, o que a gente está tratando no GT Pedala, e aí que eu queria reforçar aqui, é que é exatamente com esse valor que nós estamos trabalhando para 2022. A gente sabe que não consegue implementar esses 18 quilômetros esse ano, mas o termo de referência que nós estamos trabalhando para a solicitação de recursos da CCG é de 18 quilômetros em 2022, mas nós já estamos preparando o termo de referência de 2023 e 2024. Porque é um cenário que é esse que o Gustavo falou, que há muitos e muitos e muitos anos a gente não vê, se é que a gente já chegou a ver algum dia, que é de uma predisposição da gestão pública de investimento em mobilidade ativa. Então, a gente entende que a gente não pode, de forma nenhuma, perder essa oportunidade que a gente tem nesse momento. Então, estamos aí, enfim, trabalhando horas e horas e horas para a gente conseguir viabilizar isso e fazer. O André Reis, na verdade, nos cobrou, né? Cadê um termo de referência? Vocês precisam pedir dinheiro imediatamente para a CCG. Então, é isso. E incorporando aí a conquista que eu acho que a sociedade civil teve de viabilizar esse aumento de recursos. E tem uma questão importante, que nós temos aí, de projeto executivo pronto, 51 quilômetros, né, para ciclovia, não sei se ciclofaixa também, enfim, para a rede cicloviária, dentro de um programa, e outros 22, é 22 mesmo, Eveline? Um pouco mais de 22 no contrato de das faixas exclusivas. Temos 74 quilômetros de projetos 74 executivos prontos. Então, a gente vai trabalhar em cima desses projetos, né, porque através dele é mais fácil a gente fazer o TR, levar para a CCG e etc, etc. Então, o nosso foco é esse. Se a gente conseguir colocar os 74, mais aí as faixas exclusivas, vai ser maravilhoso, entendeu? Agora, a gente sabe que tem restrição orçamentária, mas tem uma questão importante que eu já citei, que a impressão que nós temos é que existe uma vontade política, né? A gente sente isso, a gente percebe isso aí dos atores que estão envolvidos no processo, o que já ajuda bastante, né? Então, aí a gente está, mensalmente, a gente está reportando ao GT Pedala, né, o que vem acontecendo, até aproveitando aqui, a gente está ampliando aí o nosso sistema de bicicletas compartilhadas, já recebemos uma nova proposta aí de uma outra empresa interessada em explorar. Então, ou seja, essa agenda aí da mobilidade ativa, ela tá crescendo, né? Então,
eu acho que isso vai ajudar bastante aí a gente ter, eu não posso dizer 100% de sucesso, mas que seja aí 70%, enfim, já é algum ganho, né? Deixa eu dar mais uma notícia, porque notícia boa é bom dar, né? Na verdade, primeiro, amanhã a gente tem reunião do GT Pedala, então a gente sempre reforça que é importante que a gente tenha, além de ciclistas, né, discutindo a mobilidade por bicicleta em Belo Horizonte, então a gente reforçar o convite aqui para participar da reunião amanhã, e dizer que algo acontece nesse cenário que realmente eu vejo uma abertura maior para esse processo. Um exemplo disso é o fato de que 4 rotas cicloviárias do nosso plano previsto, que inclusive já estavam no nosso TR, a gente está retirando do TR para incluir outras, porque a SUDECAP vai viabilizar a implantação de imediato de 4 rotas cicloviárias, porque vai fazer recapeamento nessas vias, e aí numa negociação com a diretoria da SUDECAP, eles vão aproveitar e implementar essas ciclovias, que é na Avenida Atlântida, Tancredo Neves, Heráclito Mourão, de Miranda, Senador Levino Coelho, e tem mais uma, Avelino, enfim. Mas é um cenário que a gente sempre quis discutir com a SUDECAP, que é, quando a SUDECAP entrar a fazer recapeamento numa via, se tem uma infraestrutura cicloviária prevista para aquela via, que aproveite esse momento para viabilizar a implantação da infraestrutura, e a gente até então nunca tinha conseguido. Então, Mauro está passando os 5 projetos hoje para a SUDECAP, para que eles já incluam essa infraestrutura na via. Eu acho essa é uma notícia, para mim, maravilhosa, que é também uma integração que a gente sempre desejou entre os órgãos, né, para que isso pudesse ser viabilizado. Acho que a Maria Consuelito quer falar também, né? Sim. Bom dia a todos. A minha câmera está ficando desligada, gente, porque minha internet está péssima, já caiu, já voltou, mas enfim. Ô, Evelina, essa notícia é maravilhosa da integração mesmo, que é um dos grandes desafios. Eu também sou servidora pública e sei o quanto é difícil essa interlocução com as demais secretarias. E é importante a gente mencionar aqui a construção até do PLAC, que é o Plano de Ação Climática, que está ali, né, referenciada e balizada nos dados do PRES, que foi uma construção ampla, feita junto às secretarias, à sociedade civil, em que nós temos 99 itens a serem observadas, ações, com esse objetivo claro, né, de mitigar as emissões de gás de efeito estufa. E as ações relativas a transportes estão ali fortemente representadas, quando a gente tem as zonas 30, o incentivo à mobilidade ativa. E um dos aspectos que eu acho que é importantíssimo é a gente pensar na manutenção, né? Essa informação da SUDECAP é ótima, mas assim, a gente faz uma vez só. E a manutenção é uma das coisas que sempre me chamou a atenção. Eu fui gerente de manutenção há anos na prefeitura, diretora de operações junto à Secretaria de Obras, e eu sei dessa falta de recurso para manutenção. Nós temos uma pista de caminhada aqui na Bandeirante, que tem aquele separador, aquelas bolas de concreto, mas não tem do que tem. Então, assim, oferecendo, né, ao mesmo tempo em que a gente chama a população para uma atividade ativa, a gente não oferece a segurança necessária para a mesma. Então, acho que é muito importante nesse fórum também pensarmos nessa questão da manutenção, né, e eu acho que a gente está no caminho certo. E governança, né, gente, que se nós não tivermos esses indicadores sendo efetivamente acompanhados pelo setor técnico da prefeitura, pela sociedade civil, pelo legislativo, eu acho que é esse pensar juntos, esse acompanhar, esse cobrar, né, é que a gente vai fazer a construção dessa cidade inclusiva, sustentável, que todos nós queremos. E me desculpem, gente, só mais uma vez, eu vou aproveitar esse momento, eu vou colocar um convite aqui, eu estou como inspetora de Belo Horizonte no CREA, e do dia 6 ao dia 8 nós teremos um evento Meio Ambiente e Engenharia, tá? Então, acho que é um momento também importante, a gente está falando de mudanças climáticas, a gente está falando de resíduos, a gente está falando de abastecimento de água, mas transporte entra nessa questão também, né? Com certeza, tá bom? Vou colocar aqui, tomando a liberdade. Muito obrigada. Obrigado, Consuelita. Tem um comentário aqui da Ana Marcela, né, que é pensar a integração do transporte público com a bicicleta, né? Aí, nesse sentido, a gente já está elaborando um projeto para melhoria ou implantação dos bicicletários nas estações de integração do transporte público. São 7 estações. Que também é uma ideia patrocinada pela alta gestão da prefeitura. Tá? Foi uma demanda. Eles perguntaram, vocês têm projeto? A gente tinha estudos, né? Não tínhamos os projetos.
Então, a gente está agora trabalhando para a elaboração desses projetos e é algo que vai acontecer. Então, vai ser a ideia de um bicicletário com controle de acesso, com cercado, né, com segurança, câmera de CFTV, enfim, para dar segurança ali para que o ciclista possa deixar a bicicleta dele e dali e voltar e a bicicleta dele estar lá. Né? Então, isso aí a gente está com a expectativa de já acontecer para o ano que vem. Tá? A gente está nessa fase de elaboração do projeto, aí vem termos de referência, licitação, etc. Então, possivelmente, a implantação pode ser que ocorra já no ano que vem mesmo. Oi, Luciano, pode falar. Bom dia a todos. Eu cheguei um pouco atrasado, porque eu não consegui conexão. Fiquei aqui, tentei no celular, tentei no computador, não consegui. Mas eu acho que a gente tem que também trazer um tema para o observatório, que bom que ele voltou a se reunir, que é um tema extremamente preocupante do ponto de vista da mobilidade, que é a questão de Belo Horizonte não reconhece a motocicleta como um meio de transporte. É o modal que tem trazido muito problema na área de acidente. Os números do Hospital João 23 são aterradores, né? E ele continua crescendo. Então, nós precisamos de trazer para o debate, até com certo equilíbrio com os outros modais, a questão da motocicleta. Porque, na realidade, a queda de demanda do transporte público passageiro, boa parte dela foi para a motocicleta. E, por outro lado, o fracionamento da carga urbana também propiciou um crescimento grande da motocarga. Então, nós precisamos de trazer para os debates aqui, até com certo equilíbrio com os outros modais, a questão da motocicleta. A carga urbana está sendo cada vez mais fracionada em função do crescimento de 30%, 40% ao ano do comércio eletrônico. Nós não temos nenhuma infraestrutura para carga urbana, nenhuma. Nós sabemos que lá fora existem várias alternativas de infraestrutura para logística de carga. A nossa logística está extremamente cara. O Belo Horizonte paga mais caro pela entrega dos produtos, exatamente em função da falta de infraestrutura e da falta de regras que facilitem. Nós sempre trabalhamos no sentido de restringir a circulação de caminhões e não reconhecer uma motocicleta como meio de transporte e de carga. Então, nós precisamos trazer para o observatório os debates sobre essas questões da logística urbana e, particularmente, da motocicleta como transporte de passageiros. Luciano, nesse sentido aí, você deve, não sei se você tem conhecimento, Belo Horizonte participa de um programa que é o programa Projeto Vida no Trânsito. Tem um patrocínio aí do Ministério da Saúde, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, Guarda Municipal, e o foco desse projeto é a redução aí das vítimas fatais e vítimas com ferimentos graves, né, no trânsito. A gente conseguiu aí nos últimos 10 anos, na última década, ter um resultado positivo, que até superou a meta. Né? A meta era a redução de 50%, a redução foi de 54%. Ela só não foi maior exatamente por conta dos acidentes com motocicletas, especialmente de motofretistas. Né? E aí eu ainda faço um recorte. Os motociclistas que trabalham para as empresas de entrega, como iFood e etc. Até pela natureza do trabalho deles, que eles são remunerados pelo número de entregas que eles fazem, né? Ou seja, eles têm que ser ágeis. E essa agilidade, muitas vezes, vai ensejar uma forma de pilotagem extremamente perigosa, né?
Então, isso coloca eles numa situação de muito risco. Então, o que a gente já tem dados sobre isso, esses acidentes, os acidentados de moto que chegam no pronto-socorro são a grandiosíssima maioria desse tipo de motoatletismo. Nós estamos atentos a isso, tá? A gente tem uma coordenadora na BH Trans, a Jussara Belavin, acho que ela não está aqui na reunião, e ela é, um dos focos dela dentro da BH Trans são os projetos voltados para a segurança viária, e a gente já reconhece que o grande desafio da década é isso. A próxima década é isso. Então, a gente vai ter que, sim, pensar num programa. Eu acho que não é só a nível municipal, vamos ter que ter apoio aí do governo federal, porque é um problema da nação, é do país, né? E viabilizar aí uma forma de dar mais segurança para esses profissionais aí da logística, né? Parece que São Paulo já está iniciando algo nesse sentido. E aí, não sabemos ainda os resultados, né? Mas parece que já tem alguma coisa furada e podemos replicar esses modelos aqui em Belo Horizonte. Eu estou acompanhando de perto lá em São Paulo, sim, muito de perto, os resultados têm sido extremamente relevantes. Exato. E o projeto vai caminhar agora com mais intensidade. São várias medidas que favorecem. O número de acidentes já caiu significativamente. Então, nós precisamos trazer, pelo menos, para debate aqui. Não, isso aí a gente vai trazer para execução mesmo, tá? Não só para debate. Nós sabemos que isso é um problema, né? Porque se a gente pensar só do ponto de vista econômico, né? Assim, pensando da maneira até o que você carrega ali o SUS, né? O custo que isso gera para o SUS é enorme, é muito maior do que uma medida preventiva, né? Então, ou seja, é um investimento que vale a pena do ponto de vista econômico, inclusive, né? Não só do ponto de vista humano, né? Então, eu acho que isso vai... Eu tenho um otimismo em relação a essas medidas, que elas vão ser implementadas. Até porque São Paulo já está mostrando que dá resultado, né? Pessoal, alguém quer fazer mais alguma colocação? Senão a gente pode partir para o último item aí da pauta, que é a gente propor pautas, assuntos para a pauta da reunião do grupo ampliado. Se ninguém quiser mais falar, nenhum comentário, abrir nenhum debate, a gente já pode partir para essa. E aí eu abro aí a palavra para quem quiser sugerir. Marcelo, você quer? Vamos lá. Ponto 3, né? Temas para a reunião do Observatório. Só para entender, a proposta é que seja daqui a 30 dias, né? Dia 30 de junho. Isso mesmo. Presencial? Marcelo, a gente está pensando em virtual, tá? O presencial, ele estava exigindo aí um acordo aí a gente tinha um acordo com o IBMEC antes, e isso. Então a gente ficou com receio de não conseguir viabilizar isso a tempo. Então, a nossa ideia é fazer virtual, tá? Mas já a próxima já ser presencial. E aí tem também a questão aí agora da pandemia, né, parece que a gente voltou aí vai ter um novo pico, então talvez seja mais prudente que seja virtual mesmo. Não, sem problema. E seria no horário noturno ou de diurno? Não definimos ainda. A gente pode até propor aqui. Tá. Bom, eu começando aqui os possíveis pontos de pauta. Eu acho que tem um que é fundamental, que é o primeiro, são as metas de curto prazo do Plamob. Nós estamos em 2022, segundo a lei, a gente tem que atingir as metas até o final deste ano. Então, eu acho que o primeiro ponto mais importante é quão distante a gente está das metas e o que está sendo feito, ou o que pode ser feito, né, para a gente debater um pouco essas discussões, até adiantar um pouco essa discussão de ações mais de regulação ou de outros tipos de medidas que possam contribuir para atingir algum resultado aí no prazo de 2022. Mas, minimamente, como você falou, Gustavo, às vezes a meta, a infraestrutura escolar está muito longe do que está previsto, mas, minimamente, está sendo feito algo para garantir para esse ano que vem. Isso tem que estar nivelado, a gente tem que saber. O observatório ele cumpre um papel de refazer os pactos sociais. Se a gente não tiver informação de como vocês estão trabalhando,
é difícil para a gente cobrar, é difícil para a gente pensar um passo adiante, é difícil mesmo saber. E eu acho que aproveitando esses ventos aí de uma administração mais sensível à mobilidade urbana sustentável, né, que agora decidiu fazer e não fazer, cumprir a promessa de campanha do Calil era não fazer nada na mobilidade, ele cumpriu, né? Agora a gente tem o Fuad aí, pelo menos, dando vários indícios de que é uma pauta importante para ele, essa meta de curto prazo, que pudesse ser feita esse ano, mas o que está sendo feito para tentar atingir essas metas. Acho que esse é o primeiro ponto. Um pouco para chegar nisso, não sei se tem que ser antes ou depois, eu acho que a gente acabou de sair de uma crise imensa do transporte, né? Imensa, né? De gestão. Então, essa nova lei, a reestruturação, essas atribuições que passam para a SUMOB, o que a SUMOB vai chegar, o que a política urbana tem a falar disso, isso foi para a caixinha da política urbana. O BH Trans não responde mais a obra, responde a política urbana. O que isso vai mudar? Aí e nisso pode vir, né? Então, eu acho que tem que ter um grande informe para todo mundo, que a gente tá no vazio, a gente não sabe o que a prefeitura tem feito para lidar com esse limão. Para mim foi um limão. O que aconteceu no passado foi um desastre, essa crise. O resultado da crise, acabar com a BH Trans, do jeito que acabou, desrespeito à história dela, desrespeito à existência de um órgão gestor forte. Então, eu acho que um tema é o informe, olha, o que aconteceu é isso, agora temos uma lei, agora temos uma SUMOB, o que a gente está fazendo, para onde está indo, qual é o nosso plano, nossa prefeitura de se adaptar a isso. Porque que daí vai sair alguns pontos críticos que talvez possam começar a ser discutidos no observatório, mas talvez sejam até temas mais importantes para serem discutidos no Comurb. E aí eu reforço a importância de, sim, até dia 30, Gustavo, por favor, solta uma data do Comurb, qualquer que seja, assim, a gente tem que estar, ok, vai ser segundo semestre, então 1º de agosto é a reunião do Comurb, porque aí a gente consegue dizer, olha, que é o terceiro ponto de pauta, né? Reestruturação do transporte coletivo, né? Se tudo passou em crise, o transporte coletivo é a crise pior de todas, né? Pior de todas mesmo, foi uma coisa absurda e está sendo discutido muita coisa de mudança de concessão, de possível ajuste no contrato, de possível ruptura do contrato. Passou a ter subsídio, gente, era a palavra proibida nas reuniões. Aqui agora subsídio, todo mundo defendendo, passou a ser lei proposta da prefeitura, validada pela Câmara, por um vereador como o Gabriel. Então, assim, de fato, a gente vai ter que, na reunião do observatório, discutir como vai se avançar na reestruturação do transporte coletivo, quais são os avanços e perspectivas, o que pode ser feito nesse contrato, está sendo contratada uma auditoria. Assim, eu nem acho que vai esgotar esse tema, mas minimamente na reunião do observatório tem que ser colocado nos limites do observatório, quanto isso é importante para atingir o plano de mobilidade, e remeter e colocar isso como pauta prioritária do Comurb. Se é segundo semestre, gente, 1º de agosto, reunião do Comurb discutindo a crise do transporte e como que a sociedade civil pode acompanhar, pode ajudar, pode cobrar, para que a gente saia um pouco desse buraco que a gente entrou. Então, um pouco esses 3 temas que eu estou sugerindo aí. Meta de curto prazo do Plamob, reestruturação da gestão, dando informe do que está sendo feito, e a crise e a reestruturação do transporte coletivo. Já anotei aqui. Acho que o André que estava na lei, não é isso? Sim. Isso, pode falar, eu só André. queria reforçar o que o Marcelo falou, porque assim, todos os parâmetros que a gente tem para, assim, né, a BH Trans não, a prefeitura de uma maneira geral lidava com uma realidade que estava em deterioração e os instrumentos que a prefeitura tinha para atuar em cima dela, além de, assim, isso é sempre falado aqui, né? A gente tem instrumentos de lei muito fortes e teve pouca efetividade, aplicação deles ao longo dos anos. Assim, a gente viu os mecanismos da crise do transporte acontecendo, se agravando, e uma inércia do poder público de uma maneira geral. Ainda que a gente conseguisse pelo menos observar tudo que está acontecendo por causa dessas instâncias. E aí, nesses últimos 2 anos, em que a gente teve pandemia,
todos os mecanismos de crise se aceleraram, se agravaram muito fortemente no Brasil todo. A gente está falando de um sistema de transporte coletivo em colapso, um sistema de transporte coletivo em Belo Horizonte que teve uma chantagem explícita por parte dos empresários, porque não tem nenhum mecanismo da prefeitura em ter regulação, em ter poder, gestão sobre ele, né? E aí a gente teve, né, CPI da BH Trans, que devia chamar CPI do ônibus, teve a lei de extinção da BH Trans, a criação da Sumov. E nesses 2 anos, e aí, né, eu estou falando isso, não estou acusando a atual gestão, só estou colocando, a gente teve pouquíssima participação popular, né? As instâncias de participação popular foram todas esvaziadas, assim, tirando as CRTTs que ainda tiveram alguma capacidade de se manter, as outras a gente teve pouco debate. Então, assim, se a gente não conseguir, né? Então, assim, a gente está diante de um problema 10 vezes agravado em relação a 2 anos atrás, com menos participação popular, estamos retomando, e pelo lado bom, estamos vendo a prefeitura agir em algum grau, né? Propondo algumas soluções. Então, se a gente não conseguir trazer para a discussão pública, né? O que são esses, o que é a atribuição da crise, o que aconteceu e quais são as possíveis soluções, como que a gente constrói essas soluções, a gente vai ficar girando em círculos. Então, eu só queria reforçar mesmo. Obrigado. Ok, obrigado. Luciano? Eu queria fazer voz com o Marcelo em relação ao Comurb. O Comurb, na realidade, foi um processo de construção que não se completou, né, como um fórum de debates da mobilidade urbana, de uma forma mais macro, mas ele teve a sua importância. Segundo, eu discordo do Marcelo que a pior da crise não foi do transporte, foi do emprego. Essa, na minha opinião, é a crise mais grave. Mesmo o emprego favorece a demanda pela mobilidade. É o emprego responsável por 38% da movimentação das pessoas, né, pela própria OD. Então, na realidade, a gente tem que estar preocupado com a questão do desenvolvimento econômico, da atividade produtiva, até como geradora de emprego, para favorecer, a mobilidade. A questão das centralidades, né, que está aí no plano diretor, ele favorece, de alguma forma, o emprego e favorece a mobilidade, que as distâncias ficam mais curtas. Nós vimos aí a apresentação de um estudo de que o passageiro da curta distância, que financia o passageiro da longa distância, ele que paga o ônus básico da tarifa, ou da curta distância, o que anda menos. Nós precisamos repensar a cidade como um todo, porque ela é espraiada, né, e as distâncias do transporte ficam muito longas, e o custo do transporte é determinado pelo quilômetro rodado. E nós precisamos enfrentar essa discussão, os debates sobre transporte público passageiro, de uma forma reestruturante, né? Porque o que nós fizemos agora foi a adoção de uma medida absolutamente não recomendável do ponto de vista econômico e social, que é o subsídio, porque o subsídio nós estamos remunerando as ineficiências. De certa forma, nós estamos remunerando as ineficiências. Mas nós precisamos de atacar a questão do fluxo, né, dos trechos, né, das linhas alimentadoras, das troncais. É isso mesmo, vamos continuar passando ao lado do metrô, fazendo concorrência com o metrô, né, fazendo concorrência com o metropolitano. Então, nós precisamos integrar a discussão metropolitana para poder ganhar produtividade, ganhar eficiência, porque remunerar a ineficiência é muito fácil. É só você arrumar um recurso, vai lá e remunera. Né? Foi o que foi feito agora. Mas não mudou nada no sistema. E o momento é o mais propício de todos para a gente sentar com os empresários, que são detentores dos contratos,
Porque está ruim para todo mundo. Está ruim para o poder público, porque está subsidiando. Está ruim para o usuário, porque o sistema é ruim. E está ruim para o empresário, que também não está remunerando. Né? Então, está na hora de sentar com ele e rever os contratos de uma forma habilidosa. Né? E o FUAD tem uma característica de ser um grande negociador, né? Ele pode estimular isso. Nós precisamos discutir a questão das gratuidades. Né? Nós estamos remunerando todas as gratuidades federais, estaduais e municipais. O último número que eu tenho, que já passa de 18% do custo da tarifa, são as gratuidades. Então, nós precisamos pensar de uma forma reestruturante, porque continuar do jeito que está, entrando no subsídio, nós estamos remunerando a ineficiência. Então, o Comurb tem um papel absolutamente fundamental na discussão mais macro desse problema. E precisamos de acelerar, porque nós estamos discutindo isso há muito tempo. A demanda está caindo há mais de 10 anos, né, pelo transporte público passageiro. Então, nós precisamos pensar de uma forma reestruturante e, na minha opinião, o Comurb é o fórum adequado para isso. Né? Para você pensar de uma forma organizada, de uma forma sistêmica, a reestruturação do sistema de transporte, que você, reestruturando o sistema de transporte coletivo de passageiros, você está reestruturando a mobilidade. Né? Vão sim falar de mobilidade ativa, mas a mobilidade ativa é cara, porque você vai ter que recompor todos os passeios, né? Você vai ter que repensar tudo isso, e isso exige investimento, e nós não conseguimos transferir isso para a iniciativa privada, para a sociedade. Né? Se fizer isso, você não estará resolvendo o problema, porque não vai acontecer. Né? Então, nós precisamos pensar mais macro para chegar no micro. Porque ficar sentado num debate em cima do micro, sem repensar soluções reestruturantes do ponto de vista macro, nós não vamos sair do lugar, e é o que está acontecendo. Concordo também que foi uma agressão muito grande à mobilidade de Belo Horizonte, tudo que fizeram com a BH Trans. Lembrando que na década de 90 até a primeira década de 2000, Belo Horizonte era uma grande referência em mobilidade, referência inclusive internacional. Nós tivemos a oportunidade de participar de alguns projetos internacionais, está aí o Marcelo Sintra, né? Que nós evoluímos muito, mas depois disso abandonaram a sociedade civil, na minha opinião, né? Tentar tocar do ponto de vista mais internamente, né? E perder um grande aliado dos debates, que é a sociedade civil. E aí a BH Trans perdeu, Belo Horizonte perdeu a condição de ser uma referência em mobilidade. E nós, durante pelo menos 10 anos, Belo Horizonte foi referência, citada, eu participo de grupos fora daqui, né? Belo Horizonte chegou a ser a grande referência em mobilidade no Brasil. Nós precisamos retomar isso, né? Resgatar o respeito, né? A capacidade técnica da BH Trans, né? Precisamos de renovar, né? Precisamos de repensar e precisamos de reestruturar. Eu acho que nós precisamos de, nesse momento, né? Focar por que isso tudo aconteceu, né? E o que nós temos que fazer para resgatar a nossa condição de ter uma mobilidade, pelo menos, sob controle. Sim, em relação à questão aí do Comurb, eu vou conversar isso com o superintendente, para ele também conversar com o secretário de Política Urbana, para a gente poder já pensar nisso, né, de iniciar até essa primeira reunião aí, para podermos dar um retorno com uma data, né, que eu acho que é essa a maior expectativa, aí, lá 1º de agosto, 1º de setembro, enfim. Então, eu vou conversar com isso, vai ser levado para eles, tá, para podermos dar um retorno para vocês. E aí, então, logo
essa data seja definida, a gente já pode publicar aí, enviar por e-mail, ou mesmo se tivermos definido até o dia 30 de junho, a gente já comenta sobre isso na reunião do dia 30 de junho, do OBSMOB. Só complementando, se você me permitir, Gustavo. Claro, fica à vontade. Nós precisamos também discutir aqui essa inserção da mobilidade na política urbana, que é uma mudança bastante profunda. E eu não senti lá ainda, né, que a mobilidade pertence ao rol de políticas urbanas. Eu não senti lá, eu sou do Compur, eu sou conselheiro do Compur, e eu não senti lá até agora, né, esse pertencimento da mobilidade enquanto política urbana, que eu acho absolutamente interessante e fundamental. Então, nós precisamos aproveitar que lá também houve uma mudança, né? Saiu a Maria Caldas e entrou, esqueci o nome dele, o secretário lá. José Antônio Fleury. Fleury. Isso. Para aproveitar a chegada dele, ele só participou de uma reunião do Compur até agora, mas aí vocês têm que me indicar se a gente começa tocando nesse assunto lá no Compur, ou se a gente faz um outro movimento que a gente pode discutir aqui na próxima reunião do Comurb ou do próprio observatório, né, para a gente fazer essa integração, né, da mobilidade enquanto política urbana, que eu acho muito interessante. Mas nós precisamos fazer isso porque lá também é um órgão, é uma área muito regulatória, né? E enquanto regulamento, a gente anda pouco. A gente tem que repensar isso de uma forma maior, né? Como fazer essa integração da mobilidade, da BH Trans, enquanto política urbana. Eu acredito que isso que você está colocando está dentro desse item 2 aí que o Marcelo sugeriu, que é da reestruturação da gestão da mobilidade. O que mudou e o que está sendo feito para adaptação à nova lei, porque é exatamente isso, a nova lei criou a SUMOB, vinculando a SUMOB à Secretaria Municipal de Política Urbana, exatamente com esse propósito, de integrar essas políticas de planejamento urbano e mobilidade urbana que estão totalmente alinhadas, né? Elas não podem andar separadas, elas têm que caminhar juntas. Então, acho que esse item 2 ele vai abarcar isso que o senhor colocou. Agora, se vocês quiserem, alguém mais tem alguma sugestão de pauta, ou a gente pode fechar nesses 3 itens? Eu só gostaria de parabenizar o Marcelo pelo que ele falou e lembrar de uma outra coisa que o Marcelo também falou com relação à questão de se fazer alguma coisa sem ter gastos, que é a programação semafórica. Há algum tempo eu tive a oportunidade de trabalhar na semafórica. Na época, o gerente era o Zé Carlos. Nós refizemos a programação semafórica dentro do perímetro da Contorno inteiro. Foi um estudo feito aí junto com a Universidade Federal. Então, nós reprogramamos semáforo por semáforo. A cidade foi dividida em... essa área central, né, dentro do perímetro da Contorno, foi dividida em 5 sub-áreas. Cada uma dessas sub-áreas foi avaliada uma a uma, cruzamento por cruzamento. Foram feitas pesquisas, inclusive do tempo de reação do motorista, tá? Que é um negócio sério. A gente observa em Belo Horizonte, o motorista demora demais para arrancar no semáforo. Então, até isso a gente avaliou cruzamento por cruzamento. E nós conseguimos reduzir o horário de pico na área central, que na época ainda tinha um movimento enorme na Avenida Paraná, tinha canteiro central com carga e descarga, com uma série de coisas. Nós conseguimos diminuir esse horário de pico de aproximadamente 19h15 a 19h20 horas para 18h20 a 18h25. Quer dizer, nós ganhamos mais ou menos 1 hora a menos em congestionamento. Quer dizer, isso aí é consumo de combustível menor, é poluição menor,
é tempo de viagem que é extremamente reduzido. Então, assim, o que o Marcelo falou com relação à reprogramação semafórica é uma coisa que a gente tem que correr novamente atrás. A gente tem observado aí, a cidade perdeu muito nessa questão do sincronismo. Então, a gente precisa rever isso aí, cruzamento a cruzamento novamente. Hoje, a gente não tem mais condição de dividir a cidade nas mesmas áreas que a gente dividiu na época, que já mudou muito circulação, uma série de outras coisas, mas que isso aí precisa de ser refeito com urgência, realmente precisa. Eu acho que dá até para associar isso a questão aí da inteligência artificial, que estão começando a ser utilizados sistemas de inteligência artificial em semáforos, né, justamente para poder tornar mais eficiente aí os tempos, né. Já existem experiências aí no mundo afora. Eu tomei conhecimento recentemente de uma em Pittsburgh, nos Estados Unidos, que tem resultados positivos, mas Pittsburgh é uma cidade bem menor que Belo Horizonte, né? Então a gente não sabe, assim, dentro de um contexto semelhante ao nosso, que nós temos aí uma frota gigantesca de veículos, né? Qual que é o verdadeiro impacto disso. Mas é algo que a gente... Gustavo, Belo Horizonte tem diversas particularidades. Sim. A gente tem cruzamento demais. A gente tem uma malha a 90 graus cruzada com uma 45. Então, assim, o número de cruzamentos é enorme. O nosso motorista, que é um motorista extremamente tranquilo, motorista em Belo Horizonte, eu costumo falar que o motorista em Belo Horizonte ele é lerdo. Tá? Então, assim, até que se arranque no sinal, a gente já perdeu muito tempo. E no caso desse aí, de um equipamento, ele começa a considerar que não há movimento em uma determinada aproximação e começa a priorizar a outra aproximação. Então, isso aí, num equipamento, como você está falando, talvez não funcione da forma como deveria no caso de Belo Horizonte, tá? Em função exatamente dessa questão de demora. E aí ele começa a não contar veículos, ou ele conta um número muito menor e começa a dar prioridade para uma outra aproximação que às vezes está com um volume muito menor e você começa a ter congestionamento onde você não precisava ter. Esse que eu falei especificamente de Pittsburgh, ele utiliza a câmera. Ele faz a leitura do número de veículos pela imagem. Então, ele não usa o laço, né, para poder identificar se houver uma passagem. Ele faz a leitura, aqui tem muito veículo, aqui tem menos, então eu vou liberar esse cruzamento para onde tem mais. Funciona mais ou menos assim. Agora, eu sei que ele está no período lá experimental, que inclusive é um projeto de uma universidade, acho da Pensilvânia, não sei, enfim. Então, isso é um trabalho acadêmico, de pesquisa, que está sendo implementado. Agora, eu sei que a própria Google está trabalhando com isso. Então, eu acredito que não vai demorar muito tempo, isso vai virar algo assim, mais viável de ser implementado. Tá? Mas eu não discordo de você, não. A gente tem que rever essa questão de programação, sim. Isso está, inclusive, no horizonte aí da diretoria de sistema viário, que é onde o Zé Carlos está hoje, né? Ok. As melhores experiências que eu tenho visto, né, nessa questão semafórica são na Alemanha e na Suécia, que estão chamando de sinais inteligentes. Né? Agora, uma das partes da inteligência do sinal é o timer, aquele mostrador que vai quanto tempo vai demorar para abrir de novo e para fechar. Né? Isso obriga o motorista a prestar atenção no timer e ele deixa de usar o celular na parada, no sinal que ele sempre faz. Basta você observar do lado, quando você está parado no sinal, está todo mundo olhando o celular. Né? E aí o sinal abre, o cara está lá no celular. E é isso que o Manhã colocou aí. Né? O motorista é lerdo? Não, ele não é lerdo nada, ele está usando indevidamente
né, as leis de trânsito em detrimento do próprio trânsito. E as melhores experiências que eu tenho visto nessa questão do sinal inteligente são na Alemanha e na Suécia, que é um pouco de inteligência artificial na leitura, que não acontece isso como o Enio falou. Ele faz a leitura correta, vamos chamar da demanda, né, pela travessia, ele faz a leitura pelo fluxo. Mas esse contador, aqui ele não funciona tanto dessa forma, não. Eu já observei em Patrocínio, por exemplo, no interior de Minas. Todos os semáforos lá têm contador. O semáforo abre e as pessoas não arrancam. Então, o mineiro é um negócio complicado. O bicho é muito tranquilo. É por isso que a gente tem que usar o transporte público e a bicicleta, porque você pode usar o celular e o ônibus. Se você usar na bicicleta, você vai cair, né? Então, isso aí pode ser. Até para isso funciona. Mas é isso. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa, pessoal? Porque a gente está chegando aí ao... Ainda tem mais 9 minutos, né? O Marcelo já levantou a mão. Pode falar, Marcelo. Só lembrar de incluir uma sessãozinha de informes, né? Talvez essa questão da conferência de política urbana, se conseguir amadurecer alguma coisa para lá, seria bom dar esse informe, se conseguir incluir na conferência. E umas regrinhas básicas de reunião virtual, né, que a gente tem que trabalhar, né? Primeiro, mandar o material, a apresentação antes, se possível, não deixar já disponível num link, porque na hora, a gente participou de uma reunião numa oficina semana passada do meio ambiente, e teve gente que participou, cadê a apresentação? Eu quero ver a apresentação, e não tinha um link para mandar na hora, e compromete, né, a reunião. Então, é isso. Eu tinha recebido antes, eu estava com ela, mas tem gente que não, que quer na hora. Então, pensar um pouco da disponibilizar antes. Eu acho que tem que usar algum mecanismo de participação mais ágil do que só abrir fala de 2, 3 minutos para cada um. Então, tem um mecanismo muito simples, que é esse de perguntas e respostas aqui do Google Meet. Eu não sei se vocês vão usar o Google Meet ou se vai usar outra plataforma, mas à medida que a pessoa vai falando, a gente vai mandando as perguntas, isso agiliza na hora do debate, para não ter cada um falar 3 minutos para fazer, às vezes nem faz a pergunta, né? A gente quer só se posicionar. Então, pensar algum mecanismo de participação que registre tudo que as pessoas têm de dúvida, o que der conta de responder, responde, o que não der, pelo menos registra a dúvida. Às vezes a gente sai com vocês, né, da prefeitura, saírem com perguntas, às vezes é melhor do que saber ficar respondendo aquele modelinho, presidente da BH Trans responde, né, como a gente já viveu em outras reuniões do observatório, que fica um ping-pong que não leva a lugar nenhum, né, fica na defensiva. Então é importante você saber o que nos incomoda, o que a gente está perguntando, para depois esclarecer, para depois debater. E, por fim, eu sei que vocês têm uma resistência a isso, mas eu acho que era fundamental transmitir pelo YouTube e disponibilizar a gravação dessa reunião. Porque tem gente que não consegue participar e é importante estar registrado para ser visto. Eu sei que vocês têm um limite lá, acho que é de um decreto lá de reuniões, mas todo mundo faz isso, todo mundo mesmo, e você ter a reunião gravada para quem não está no dia, na hora, poder ver depois, eu acho fundamental. E aí, casado a isso, o horário, né? Então, a gente testou um horário dessa oficina de meio ambiente semana passada, que foi de 5 a 7, funcionou talvez para a pauta, mas eu acho que para a pauta de mobilidade tem que ser noturno mesmo, que nem foi a reunião das faixas exclusivas, talvez marcar para começar às 18h30 e acabar 21h30, mas eu acho que tem que ser esse horário noturno para que tenha, de fato, participação das pessoas. Mas por favor, avaliem se é possível essa gravação, minimamente, se não dá para mandar pelo YouTube, deixar no YouTube, minimamente mandar depois a gravação para quem é membro do observatório e não puder participar. Mas se puder ser YouTube, muito melhor. Acho que o Marcos quer falar aí, né, Marcos? Eu queria fazer só um pequeno comentário, só reafirmar a importância de nós trabalharmos muito juntos com o ODM. Nós temos aqui a Ana Marcela, daqui da UFMG. Ela é a responsável por fazer o balanço dentro do ODM do ODS 11, que é o de cidades, que ele é fortemente impactado pela questão de mobilidade urbana. Então, quando a gente está trabalhando isso lá no ODM, e a Rosane já escreveu aqui que ela está à disposição para nos ajudar naquilo que for necessário, é muito importante.
e trazer duas informações novas, que são duas ações em curso na SMASAC, que é a Secretaria de Direito e Cidadania. Uma é a revisão do Plano de Inclusão de Direitos da Pessoa com Deficiência, que ele é de 2019, está sendo revisto agora, em 2022, e outro é o Plano Municipal de Envelhecimento Saudável, que está por conta da Diretoria de Pessoa Idosa e que ele tem compromisso de ser entregue neste ano. E em ambos os planos nós temos muitas ações de mobilidade urbana muito casadas com o Plamob. E lá nós estamos optando de usar os indicadores do Plamob, que estão aí, esses 100 e tantos aí. Tá bom? É isso que eu queria compartilhar com vocês. Próxima, a Beth, que está na fila. É só em relação à proposta do Marcelo, vou usar o YouTube, Marcelo, a gente tem que ver tecnicamente, porque nós tivemos um probleminha em uma transmissão pelo YouTube com a intérprete de Libras. Teve alguns problemas que, às vezes, como você faz para um público que está presente, é diferente de um público que está vendo uma transmissão, sabe? Então, assim, não sendo problema técnico, acho que a gente pode avaliar, né, Gustavo? Mas a gente tem esse compromisso das reuniões, inclusive uma coisa que a gente está tomando como procedimento, na inscrição para as reuniões públicas, a gente pede que a pessoa informe se ela tem necessidade de apoio técnico, né? Nesse caso aí, seria um intérprete de Libras. E aí a gente tem que avaliar essa condição de fazer a transmissão pelo YouTube também, tá? É só uma questão técnica que a gente tem que avaliar. Eu sei que é viável, mas aí dependeria de algum aparato técnico que eu acredito aí que os nossos contratados eles não possuem, né? Que eu imagino que a gente vai precisar utilizar duas câmeras, né? Uma que vai estar transmitindo ali os palestrantes, né? Os participantes, e outra que fica exclusiva na intérprete de Libras. E para isso você precisa de algum aparato ali de tecnologia, né? Conectado ao computador, que eu não sei se os nossos contratados dispõem disso, aí teria que verificar. Mas a gente vai fazer um esforço, sim, Marcelo. Se não conseguirmos aí nessa próxima, mas já para as próximas aí do segundo semestre, já fazendo esse formato aí que a gente chama de síncrono híbrido, né? Que é presencial e online, e com participação e gravação também, que pode ser acessado posteriormente. Acho que a Ana Marcela. Sou muito rápido. Eu queria reforçar, para fechar um pouquinho a sua ideia, em torno da quantidade de indicadores. Eu acho que eu acho que o que nós estamos fazendo aqui dialoga com todas estas políticas. A gente tem que ter essa importância com os ODS, ter a importância com que está falando de sistemas de ruas completas, com sistemas de mobilidade ativa, de entender o programa de envelhecimento, porque hoje os discursos, inclusive na academia e em outras cidades, está passando da ideia da mobilidade para a ideia de acessibilidade. Então, pensar semaforização sem pensar em acessibilidade das pessoas com deficiência, dos idosos, não pode ser mais pensado, porque Belo Horizonte se comprometeu com a cidade, a ser uma cidade amiga do envelhecimento, dos idosos. Então, a gente tem que ter essas leituras desses indicadores de maneira muito mais complexa que de maneira um indicador completamente eficientista de falar só a velocidade. A velocidade já não é mais critério, nem na Europa, nem em outros critérios, só como único critério de eficiência da mobilidade. E eu acho que nós estamos avançando a isso. E acho que muitas outras ciências, além da engenharia, estão discutindo que temos que refletir sobre esses elementos. Eu acho que entender essa integralidade, e como o senhor Medrado falou, da importância da mobilidade na política urbana, não é um setor mais, é um articulador central da vida e da qualidade de vida. Então, eu acho que a gente tem que ir um pouco avançar nessa ideia de que nossos indicadores são, cada um é independente. Não, estamos apontando a políticas claras que o Plamob colocou e que o plano diretor da cidade cada vez complexificou mais, incorporando espaços públicos da mobilidade, acessibilidade, a perspectiva de direitos. Então, eu queria só fechar um pouco com isso para que tenhamos uma visão um pouco menos temas de gênero, raça, como está falando aqui o Marcelo. Então, acho que a gente tem que entender essa importância dessa política e estamos aqui por isso, além do problema puramente da engenharia ou do transporte. Temos que ir além. Não acho. Perfeito. Concordo plenamente, Ana.
Gustavo, Sim? só uma pergunta. Vocês vão já começar a trocar ideia aqui dos nomes que vão tratar as pautas sugeridas, ou isso vai ser pensado no segundo momento? Os nomes, você fala... Para as pautas, vocês estão trocando aqui a ideia de pautar no ampliado. Estou entendendo que a gente fechou a pauta, que são essas propostas do Marcelo, essas 3, e ele também se sugerindo incluir os informes, né? Isso. Informes gerais. Bom, eu estou entendendo que a parte de reestruturação da gestão e reestruturação do transporte coletivo tem que partir de nós, né, da prefeitura, né? Porque nós estamos aí coordenando esses trabalhos, digamos. E as metas de curto prazo do Planmob, elas já estão definidas, e o que é importante é a gente... aí nós teríamos que fazer esse relatório, de nós aqui, Prefeitura, BH Trans, para fazer esse espelhamento, né? O que foi feito face às metas estabelecidas. Então, eu estou vendo que, basicamente, o para casa é nosso, né? E para ser colocado em discussão aí pelo grupo ampliado. Tá? Bom, pessoal, a gente já chegou aqui no... Só pegando carona aí com a pergunta da Lorena, a gente já testou em algumas reuniões e foi muito interessante que, seguido da apresentação da BH Trans, viesse uma fala de alguém da sociedade, dos diversos setores da sociedade. Então, por exemplo, essa fala que a Ana Marcela fez, eu acho fundamental, para nos tirar do mesmo lugar que a gente fica, daquele panto, daquele derrapada que a gente dá de ficar pensando na mobilidade sempre do mesmo jeito. Então, na hora que se discute um dos temas, poderia a Ana Marcela trazer essa visão da universidade, essa visão de quem traz esses temas transversais para esse desafio futuro, talvez em algum outro tema chamar um outro representante do observatório para fazer uma fala em seguida, tipo um debatedor, sabe? Isso tira um pouco o peso das costas só de vocês, dá um trabalhinho de articular um pouco antes, mas se são 3 temas, se pensasse 3 representantes do observatório para comentar a fala, para já ter esse primeiro start, né, poderia ser interessante. E aí talvez fazer um painel, né? Fazer painéis. O problema é o tempo, né? Porque se a gente tiver 2 horas, eu acredito que dá. 2 horas e meia, talvez dê sim. Aí a gente faz 3 painéis, que são esses 3 propósitos, e já escolhe aí os panelistas. Talvez 2 painéis no máximo, né? Porque 2 horas e meia, um painel de 1 hora é o mínimo, né? Tá bom. Mas eu achei uma boa ideia. Achei bem interessante dessa forma. Gustavo, você me permite, assim, nessa fala do Marcelo, uma pessoa que pode ficar no nosso radar, que está nos ajudando muito nas discussões que a gente faz da política do idoso, é a Carla Giacomin, que é a representante da Secretaria de Saúde no GT, que nós estamos trabalhando a elaboração do plano. Ela já foi presidente do Conselho Nacional do Idoso. Ela foi, o ano passado, ela ganhou o prêmio Zilda Arnes de inclusão. Eu acho que ela é uma referência nacional. Ela poderia fazer muito bem essa discussão, comentando a fala, por exemplo, da Ana Marcela. Acho que seria um diálogo, assim, muito bom. Tá? Ótimo. Vamos trabalhar dessa maneira. Eu achei bem interessante. Acho mais produtivo, mais rico, né? Acho que traz mais elementos aí para o debate. Ok. Então, eu entendo que podemos finalizar aqui a nossa reunião. Agradeço muito aí a todos vocês que participaram. É a primeira que eu participo e eu fiquei bem satisfeito, tá, com o que eu vi aqui, que eu achei o debate de altíssimo nível. Eu acho que isso só tem a contribuir para que nós aqui, estamos do lado de cá, né, da administração pública, a gente aprimore aí a forma nossa de trabalhar, focando aí no resultado, no que a sociedade quer, né? A gente tem que pensar aí, se a gente tratar aí a sociedade como clientes, a gente tem que entregar o que o cliente quer, né? E eu acho que esses fóruns de debate aqui com a sociedade civil são importantíssimos para isso, para a gente alinhar nossas entregas, nossas estratégias ao que, de fato, é demandado. Então, eu agradeço, certamente estarei nos próximos.
E espero que a gente evolua cada vez mais no formato, na forma de trazer as deliberações para as nossas ações efetivas, né? Eu acredito que isso que é muito rico, essa troca que a gente faz. Então é isso. Alguém quer se posicionar, falar mais alguma coisa em uma fala final? Acho que não, né? Então, dou por encerrado aqui. Boa tarde para todos e todas. Bom almoço. Uma boa tarde a todos aí. Boa Boa tarde. tarde a todos. Bom resto de semana aí para todos. Até mais. Boa tarde a todos. Tchau, gente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu fiz.